É isso o jeito que eu ajeito a barba nos vídeos, você fala? Na vida. Na vida? Como é que é? Eu fico fazendo isso no vídeo agora, então. Começando então no 3 Responde, viu? Eu não falei, e aí galera, viu? Comecei diferente, né? Daí os caras já estavam me zoando antes mesmo de eu começar, que eu faço os vídeos assim, ó. Eu parei com isso, agora que eu cortei a barba, eu parei com isso, vai. Tá menor minha barba agora. Então no 3 Responde de hoje, que nem eu prometi da última vez, a gente vai continuar nessa, acho que é a última parte que a gente precisa pra falar de low carb. E o que eu prometi da última vez é explicar o que acontece nos primeiros momentos, porque que o pessoal gosta tanto. Então, como eu prometi da última vez, explicar o que acontece no início de uma dieta low carb quando você restringe os carboidratos, por que todo mundo perde peso rápido, por que todo mundo acaba animando naquele primeiro momento, e o que é a tal da dieta cetogênica, onde que entra a tal da cetogênese. Então, uma coisa que precisa ficar claro para o pessoal quando começa a fazer a low carb, quando reduz o consumo de carboidratos ali, é que tem uma perda inicial bem acentuada. O pessoal normalmente perde bastante peso. Na primeira semana já perde ali uns 3 quilos. Mas isso não é gordura. Aqueles primeiros 3 quilos que você perde na primeira semana, e todo mundo fica mais empolgado, dá aquela desinchada, na sua maior parte, água. Você acaba perdendo muito líquido, porque você para de ter um estímulo da insulina ali no seu rim, que ela acaba mandando um sinalzinho para os seus rins recaptarem sódio. Então daí você acaba retendo um pouquinho mais de água por conta da insulina, e a hora que você tira esses níveis de insulina, você abaixa esses níveis de insulina, você acaba expulsando mais sódio, você acaba perdendo mais água. Então você tem esse efeito diurético da restrição de carboidratos. Não só isso, como assim, boa parte do seu volume muscular é o que a gente chama de glicogênio, que é como se fosse uma batatona que a gente tem dentro do nosso músculo, assim, dentro do nosso fígado também. É a nossa forma que a gente tem de estocar carboidrato. A gente estoca carboidrato nesse formato. E para cada grama de carboidrato que a gente estoca dessa forma, ele segura para poder se manter ali nesse formato, ele estoca junto 3 gramas de água junto. Então você perde todo esse seu estoque de carboidrato e vai embora muita água também junto. Então tem tanto esse efeito diurético pelos baixos níveis de insulina, quanto essa perda dos nossos estoques de carboidrato e muita água vai junto. Então você acaba perdendo esse peso no início, que acaba empolgando muita gente, que às vezes é até interessante para o paciente ficar mais animado tudo, só que logo estagna e acaba sendo como qualquer outra dieta. Então, pessoal, tem até um estudo que eu sempre mostro nas minhas palestras, que é esse estudo aqui, que ele comparou uma dieta low carb, uma dieta mediterrânea e uma dieta restrita em gordura. O que é importante você entender? Isso foi num período aqui de 24 meses. No início, todo mundo perdeu peso. As 3 dietas deram resultado a longo prazo. Mas você vê que aqui em azul, a dieta low carb, no início, ela tem uma perda de peso muito mais brusca aqui que as outras, muito mais rápida, vamos dizer assim, muito mais significativa, muito mais... falta a palavra. Muito mais acentuada, era a palavra que eu queria usar. Então, depois de um certo tempo, depois de 17, 20, 22 meses, 24 meses, primeiro, todo mundo teve um reganhozinho de peso, mas manteve num peso mais baixo que estava no início aqui. Então, as 3 dietas foram meio equivalentes. Então, o que você precisa entender é o seguinte, que também não dá pra gente falar que a culpa foi do carboidrato, quando se tira o carboidrato não coloca nada no lugar. Se você está consumindo menos calorias do que antes, na verdade foi restrição calórica. Se você tira o carboidrato e não substitui por nada, é claro que você vai emagrecer, mas a culpa aí não dá pra falar que foi do carboidrato. Se você tirar calorias, no final das contas, se você tirar os carboidratos da sua dieta e acabar não substituindo por gordura, ele não atingindo a mesma quantidade de calorias que consumia antes, não dá pra falar que era o carboidrato, é a restrição calórica. Então é aí que você entra na tal da história da dieta cetogênica, porque se você substituir, fazer uma equivalência ali do tanto que você tirou de carboidrato, você colocar no mesmo número de calorias em matéria de gordura e ficar bem baixo o carboidrato, coisas de menos de 30 gramas de carboidrato por dia, teu corpo vai começar a usar melhor. Seu corpo começar a usar melhor não, começar a usar mais gordura como forma de energia, ele vai começar a oxidar mais gordura. Só que não necessariamente ele está usando a sua gordura como forma de energia, ele está oxidando mais gordura porque você mudou o tipo de combustível que você está oferecendo ali para ele. Como tem mais gordura no sistema, ele passa a oxidar mais gordura. Então, avaliando os estudos, no final das contas, é isso que você acaba tirando como conclusão, que aumentou a oxidação de gordura, mas proporcional ao tanto de gordura que você está dando na dieta. E daí, para usar melhor essa gordura que você ingere da dieta, ela é convertida, é como se ela fosse convertida em corpos cetônicos, que seria a moeda ali de pagamento de energia que você vai utilizar no lugar da glicose. Então daí seu corpo passa a usar melhor esses corpos cetônicos como forma de energia. Na verdade, até uma forma de defesa do seu corpo, porque seu cérebro roda melhor. Porque seu cérebro roda na base de glicose. A glicose um pouquinho também na base desses corpos cetônicos que você acaba gerando na dieta cetogênica. Mas o seu músculo o teu corpo acaba fazendo isso como alternativa para os seus músculos. Seus músculos utilizarem os corpos cetônicos
e aquela glicose que sobrou ser priorizada para o uso do seu cérebro. E daí no início, é lógico, é muito mais difícil o seu corpo querer utilizar o corpos cetônicos do que a glicose. A glicose, ela está presente ali numa transição do metabolismo anaeróbio para aeróbio ali. Então, sem entrar em muito bioquímica, o fato os estudos mostram que usando os corpos cetônicos você fica num desempenho submáximo, não num desempenho máximo que nem você ficaria com carboidrato. Isso é fato. O que acontece é que no início você sente até um baque, assim, você fica um pouco mais fraco, mas na verdade a maioria dos casos não é por falta de glicose, não é por falta de carboidrato. É porque por conta desse efeito diurético que eu expliquei lá no começo, por você estar perdendo muito sódio, é mais pela desidratação e pela perda de sódio que você acaba tendo esse efeito de hipotensão. Você acaba perdendo, você acaba ficando com a pressão um pouco mais baixa, isso gera dor de cabeça, isso gera fadiga, não necessariamente por causa da glicose. Então o que é importante as pessoas entenderem quando elas forem se submeter a esse tipo de dieta, primeiro, o ideal seria você procurar um profissional e que isso fosse prescrito por um profissional que soubesse de fato que momento utilizar essa ferramenta. Mas quem acaba fazendo por conta acaba tendo esse problema porque acaba restringindo também o sal. Você não pode restringir o sal. É fundamental que você tenha um consumo de sal ali adequado para essa dieta. Não dá para você querer zerar o sal e ainda zerar o carboidrato, você vai se sentir mal. E depois de um certo tempo, o que os estudos mostram também é que você começa a ficar o que a gente chama de ceto-adaptado. Você começa a se adaptar melhor a rodar na base dos corpos cetônicos. E aí você até consegue fazer alguma coisinha de exercício. Não vai ser o seu máximo, mas vai dar para ficar ali no submáximo. Então, dependendo do seu nível de atividade física, ali, se você ainda for iniciante, tudo dá para levar, você consegue levar bem. O que mais que faltou falar, então? Então, pessoal, como eu disse lá no início, no primeiro vídeo da série, é uma ferramenta específica que você vai usar em determinado momento ali, se for realmente interessante, no caso do paciente ou não. Isso quem deveria prescrever é o profissional de nutrição ali, o nutricionista, e é uma coisa com começo, meio e fim. É uma estratégia, não é um estilo de vida para sempre. Por quê? Porque chega um momento ali que o que vai ditar o seu emagrecimento, o seu resultado, principalmente estético, é se você está dando o seu máximo ou não no exercício. Por que é importante dar o seu máximo no exercício? Tentar explicar isso de uma forma bem rápida e prática. Então, assim, uma coisa que vai até ficar para outro Nutri Responde, mas eu sempre falo para meus pacientes, né? Você não está fazendo exercício para queimar gordura durante o exercício ou para melhorar durante o exercício, não. Você está fazendo exercício para colher as adaptações do exercício, para começar a se adaptar após o exercício. E essas adaptações do exercício está em utilizar melhor a gordura depois em repouso, acelerar esse metabolismo de repouso, então gastar mais energia parado, construção muscular, que também é o que vai moldar o seu corpo, deixar o seu corpo esteticamente mais bonito no final das contas. Mas essas adaptações, elas só vão ocorrer se você for até o seu máximo no exercício. A hora que você vai naquele máximo, naquele ponto ali de falha que você não consegue mais ir, é ali que você sinalizou para o seu corpo: olha, eu exijo uma mudança, eu preciso que você mude, altere alguma coisa aqui de alguma forma. Seu corpo não vai se alterar se você não der o seu máximo no exercício. Então, por isso que é importante você entender que fase, que momento você vai usar essa dieta ou não. Então, se o paciente ainda está numa fase ali que ele está se adaptando, entendendo melhor o treino, criando uma consciência corporal, de fato não vai ser importante ele dar o máximo no exercício dele. Não está na hora ainda dele dar o máximo dele. Mas, dependendo do momento, é importante ele dar o máximo dele e ele vai dar esse máximo somente com carboidrato. E no final das contas, o que você precisa entender é que uma dieta não precisa necessariamente ser no carb, não precisa ser necessariamente cetogênica. Alguns estudos já deixaram isso bem claro. Só dela ser low carb, ela já vai ser vantajosa, já vai ter um resultado interessante para você. Então é isso, galera. Acho que por low carb, falando por cima, é claro que é uma coisa que daria horas de aula aqui. É mais ou menos isso que eu tinha para falar. E vamos pensar, me ajuda aí a mandar ideias para o próximo tema. Qualquer dúvida é só falar e aceito sugestões para a próxima segunda-feira de que vocês querem ver de tema aí. Tchau, tchau, galera.